A fenomenologia de Maurício Merleau-Ponty. Ponty nasceu em 14 de março de 1908, no interior da França, e estudou na famosa instituição Escola Normale Supérieure de Paris. Formou-se em filosofia no ano 1945, curso que era de sua preferência. Logo em seguida, transformou-se em professor da famosa Universidade de Lyon e, exatamente em 1949, tornou-se professor na Universidade de Paris, uma ascensão acadêmica rápida. O filósofo francês Maurício Merleau-Ponty formulou reflexões sobre a fenomenologia, elevando o pensamento crítico no desenvolvimento da filosofia analítica e modelando sistematicamente a teoria do conhecimento. A fenomenologia para Ponty era um movimento filosófico necessário, segundo o qual, quando um determinado objeto surge diante da consciência humana, a razão naturalmente observa com veemência, tentando entender a sua conformidade em sintonia com a capacidade perceptível do cérebro. O objeto não é apenas a sua objetivação, mas também a projeção do conhecimento através dos mecanismos sintéticos de lógicas racionais. Conhecer é uma ação complexa e parcial, sinteticamente e não absolutamente projetiva. Queiramos ou não, quem conhece em última análise é a estrutura epistemológica do cérebro, sem negar a relação dialética dos procedimentos empíricos. O objeto por si só não consegue impor ao mundo sistemático, mas pode empiricamente determinar a mudança analítica da estrutura lógica dos paradigmas do sujeito. O que significa a respeito da conclusão desse mecanismo, que por natureza é dialético, pelo menos fragmentariamente a matéria, ou seja, o objeto observado, penetra o campo empírico da consciência elaborada, transformando desse modo em fenômeno compreendido sinteticamente nas possibilidades do entendimento do real. O trabalho de Ponty a respeito da fenomenologia favoreceu a filosofia como instrumento de aplicação a outros campos científicos, diversificando em ramos do saber intelectual. A ideia da intencionalidade, a razão instrumentalizada na construção teórica, no sentido de facilitar a captação de impressões do sentido, as diversificações dos saberes e, ao mesmo tempo, ao campo da especificidade. Ponty acredita na natureza do cérebro do homem, na sua imensa dimensão de configuração, composta pela integração diversa, ao que deve ser explorada na sua particularidade ao entendimento dos fenômenos. O cérebro humano tem configuração integral a princípio, ao qual deve ser explorado com competência, levando a entender ao que se passa nele. Criam-se estímulos que ajudam nos mecanismos dos processos de síntese, o fundamento da natureza dos entendimentos. Para Ponty, o homem é o único meio para a evolução global das formulações a respeito do conhecimento e as suas diversas formas de variações na produção do saber elaborado. Para chegar ao conhecimento por mecanismos minuciosos de percepções, Ponty desenvolveu uma fenomenologia da percepção crítica e precipua ao próprio movimento processual. Merleau-Ponty elaborou o mecanismo do entendimento fenomenológico em uma dimensão de modalidade existencial distinto na perspectiva da lógica racional, resumindo no logos, ou seja, a estrutura de compreensão do mundo para a percepção do objeto. De acordo com a sua acepção, a filosofia, na sua diversidade, possibilita o entendimento do mundo real em uma relação coerente fenomenologicamente, aprendendo a entender o universo, ou seja, os objetos fenomenológicos,
envolvendo o aspecto intencional da relação dialética composta numa relação mútua de memória cerebral. O filósofo realmente crítico tem consciência que é a ciência que apreende as teorias sistemáticas por meio da percepção no uso lógico da psicologia não consegue explicar o instante em que a consciência integrada ao mundo perde parcialmente a própria percepção do fenômeno como objeto. Portanto, a fenomenologia representa apenas a sua parcialidade. Com tais limites, reflete Ponty, é praticamente impossível entender a sensação na sua globalidade, o que significa, na absoluta pureza. Desse modo, ela é colocada em um espaço limitado e parcial, no qual é essencialmente analisado em sua particularidade. O fundamento do saber encontra-se no entendimento do sujeito, na sua capacidade de entender acerca de tudo que aparece ao homem, a aplicação da lógica racional. O conhecimento significa, portanto, em como dar significado à forma da captação pelos sentidos, que possam realizar as significações de cognições entre os objetos que são perceptíveis e ou que apresentam aos olhos a forma em que o cérebro processa o fenômeno. Para o filósofo, o cérebro humano é uma espécie de mundo próprio, o qual deve ser entendido no seu contexto histórico. O conhecimento só é possível dentro da história como produção cultural. O fenômeno é entendido pelo mecanismo da simbologia como verdade construída. O que se entende é o resultado da possibilidade significativamente natural na direção de todos os paradoxos possíveis. O homem aposta em suas esperanças na composição global do cérebro e seus mecanismos culturais, entendidos de certo modo como frações significativas numa interação de consciências dialéticas no entendimento complexo da globalidade. Ponty escreveu diversos livros, os quais os mais importantes de natureza da análise psicológica, como A Estrutura do Comportamento, publicada em 1942, e A Fenomenologia da Percepção, em 1945. Ele, como filósofo, no seu momento político, usou como instrumento de análise a teoria marxista, como Humanismo e Terror, em 1947. Foi, de certa maneira, uma defesa clara do comunismo soviético, isso nos anos 40. Já em 1955, sofrendo uma crise epistemológica, modificando sua concepção marxista a respeito do regime soviético, quando escreveu uma magnífica obra que denomina de As Estruturas da Dialética, uma crítica indireta própria à Revolução. Nesse momento, o marxismo passa a ser apenas um instrumento para compreender os fenômenos psicossociais e não uma epistemologia do saber eficiente. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.